Portanto, aquilo que vamos agora fazer será o seguinte. Utilizando quatro servidores ou quatro instalações em CentOS exclusivamente e só com o kernel praticamente instalado e também com a shell, vamos utilizando essas quatro VMs, vamos instalar o Quagga e utilizando o software Quagga vamos criar uma zona de OSPF, uma área sendo a área 0 e depois criando quatro zonas distintas, uma para cada uma das interfaces destes routers e vamos ver como é que é possível, portanto, haver roteamento. Portanto, a configuração que será feita para uma máquina, depois vamos duplicar essa máquina e realizar as restantes configurações. Ora, aquilo que nós temos para a máquina com a qual nós vamos trabalhar será inicialmente tem quatro placas de rede. Esta primeira ainda está em NAT porque vamos fazer instalações e atualizações ao sistema. Aliás, podemos já fazer para não estarmos a perder tempo. Portanto, temos aqui root, entramos com a password e depois if up ETH0, colocamos a placa ETH0 em cima e agora fazemos IAM e fazemos agora as atualizações. Ok? Portanto, ele vai realizar as atualizações necessárias. Para além destas atualizações, podemos também e devemos de realizar algumas instalações, portanto, software que possam vir a ser úteis. Portanto, enquanto ele está a fazer as utilizações, vou realizar a explicação. Portanto, temos quatro placas. Essas placas agora, e é conveniente realizarmos a configuração com base, portanto, no esquema. Eu vou começar aqui com o router A. Ele vai ter então uma primeira interface que vai ter este IP e vou designar como placa de rede interna Green A. Depois uma outra placa de rede que será então esta e estará então para a ETH1. Vou designar a rede por rede 2. A outra placa de rede que vai estar então ligada também por internet para a ETH3 vou designar por rede 6 e a quarta placa de rede, neste caso seria a 2, a ETH2, para a rede 1. Portanto, este esquema deve de ser depois observado e respeitado para que tudo esteja então a funcionar. O router B irá ter também uma rede, portanto, com endereço 20 e depois para a ETH0, a ETH1 vai então ser ligada à rede 3, a ETH3 à rede 5, a ETH2 à rede 2 e assim sucessivamente. Todos os routers têm que ter esta definição em termos de VirtualBox. Outra situação também que vamos realizar é que para este Quagga vai ser necessário, isto ainda vai demorar um bocadinho de tempo a fazer as atualizações, vai ser necessário, portanto, instalarmos alguns dispositivos. O que é o Quagga? Já agora, isto é o ISCS, vamos então ver aqui o Quagga. E o Quagga Software foi então um software desenvolvido por por uns nipónicos, penso eu, ou penso eu não, de certeza, e o que é que aconteceu? Com base nisto, a grande característica que o próprio kernel permite é então a utilização do Zebra. Este Quagga vai então permitir trabalhar em cima do Zebra e consegue trabalhar, como podemos ver aqui, com SPF versão 2 e versão 3, BGP, ISIS, MPLS e tudo isto. Portanto, o Quagga com isto nós podemos fazer com que qualquer máquina em Linux, tendo só o Quagga instalado e baseada no próprio Zebra, possamos transformá-lo num router que corre protocolos de roteamento tanto internos como e também externos. Eu vou parar aqui o vídeo enquanto ele faz a atualização e depois já regressamos. Ok, após a instalação, algumas coisas ou algumas ferramentas que vão ser também igualmente necessárias e um -y install, podemos instalar o Vim, podemos instalar o traceroute e vamos instalar obviamente o Quagga, que será então o pacote que nós precisamos realmente para trabalhar. Portanto, vamos já fazer esta instalação antes de colocarmos a placa de rede ou de a retirarmos em NAT
para passar para a internet, porque agora vamos refazer toda a configuração necessária, portanto, aqui ao sistema. Enquanto isto, se ele termina, a rede está um bocadinho mais lenta. Alguém deve estar a pisar aí o cabo, não é? Alguém está a pisar o cabo wireless. Sim. Vou voltar a fazer uma pausa. Estão a pisar ali no cabo. Depois de termos feito então a instalação destes pacotes que podem, pelo menos o Quagga é necessário, o Vim e o Traceroute são ferramentas que são úteis, vamos desde já atribuir o nome ao computador, neste caso System sysconfig, já estou network, já estou inclusivamente coisa. Portanto, aqui este vou designá-lo como sendo o uh, router A, ok? Para ficar então assim estabelecido, WQ. Não seria necessário, mas eu vou reiniciar o sistema e agora durante o reinício vou então já definir. Portanto, de acordo com o desenho, ele fica internal network, fica então para a green A, portanto escrevo aqui como green A, ok? O adaptador 2, e de acordo com o desenho, com aquilo que nós temos aqui, o adaptador 2, portanto, será o ETH1, vai ficar na rede 2. Portanto, vamos dizer então internal network rede 2. O adaptador 3, e também de acordo com o desenho, será então este que está aqui, fica então na rede 6. Então, rede 6. E depois o adaptador 4, que será o que fica aqui, a primeira forma. Portanto, o ETH3 é que é rede 6, o ETH2 é rede 1. Portanto, há que ter atenção. Portanto, este aqui é rede 6 e este rede 1. Portanto, ok. Deixa-me ver. Portanto, a rede 2 é TH1, 6 e tudo isto. Portanto, é preciso tomar atenção a estes pormenores porque senão depois a rede não funciona. Green A, rede 2, rede 1 e rede 6. Ok. Com base nisto, vamos desde já ver como é que... Vou fazer também outra coisa aqui, Ctrl C, para que o tamanho fique ligeiramente maior e vocês possam ver com mais pormenor. Ops, não sei, agora chego aqui ao vértice e depois já vou reduzir. Portanto, o que é que sucede? Neste momento, cd barra etc barra quagga, e cá dentro do quagga, nós para já temos os samples, ok? Para os diferentes protocolos com o qual o sistema pode trabalhar, BGP, OSPF, RIP, e o Zebra propriamente dito, e também temos o terminal VTY-SH, portanto, para emular este mesmo terminal. A primeira coisa que vamos fazer, e uma vez que vamos trabalhar com o Zebra, vamos colocar o Zebra, portanto, a funcionar. Então fazemos service, Zebra start. Antes disto, eventualmente vamos visualizar o zebra.conf.sample e o zebra.conf. E então, se fizer aqui um less ao zebra.conf, é uma configuração muito estreita e no zebra.conf.sample temos então informação que é interessante. Hostname temos router, password de Zebra, enable password de Zebra e toda esta configuração começa-nos então a ser semelhante à configuração de equipamentos Cisco e não só, também Juniper. Portanto, vamos então copiar, copy, vamos copiar o zebra.conf.sample para cima do zebra.conf. Eu vou reescrever, ou vamos reescrever, e podemos então fazer service zebra start, porque agora as configurações vão ser feitas à medida que vamos configurando o próprio serviço. Portanto, o Zebra iniciou e podemos também colocar o Zebra check config Zebra on para que ele fique no arranque do sistema.
Ok, com base nisto, vamos agora também fazer a configuração, e olhando e tendo sempre em atenção ao desenho, vamos fazer a configuração deste router. Estas interfaces que vão estar aqui vão então ser as interfaces, e vamos considerar esta como sendo uma área 0 do OSPF, e que cada uma destas outras áreas será a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4. Portanto, ups, isto é o Docker, é outra coisa. E onde é que está aqui a máquina? Aqui está ela. Portanto, vamos então fazer o seguinte: vamos copiar também o ospfd.conf.sample para ospfd.conf. Ok? E service ospfd start. Ele iniciou e check config do serviço on. Ok. Feito isto, vamos então começar a realizar a configuração do Zebra, ou neste caso do SPF. E então invocamos o terminal VTYSH e ele automaticamente vai então utilizar, neste caso, o router A, que é a configuração do hostname. Com base nisto, começamos então a fazer configure terminal. Ele tem também o autocomplete e também dá para escrever de forma abreviada. Passamos então para a configuração do terminal. Depois vamos para já identificar e dizer onde é que deve ficar, devem ficar os logs referentes a este serviço. Então dizemos que log file vai então ficar no var /log /quagga quagga.log. Ok? Portanto, e depois exit, podemos então terminar. Reparem que o funcionamento é muito semelhante aos routers então Cisco. E depois disto podemos então fazer o write ou o do write, como queiram, e ele grava a configuração. Agora, sempre que nós guardamos esta configuração, ele vai colocar no zebra.conf e no ospf.conf, porque este é o serviço com o qual nós iremos trabalhar, porque são os serviços que neste momento estão em cima. Se tivéssemos aqui o BGP ou o IS, ele iria também colocá-los em cima. Vamos aqui só abrir um outro terminal, router, e podemos então verificar. Se fizermos aqui um less ao ospfd.conf, que ele neste momento identificou que tem aqui estas interfaces, ok? Por parte do Zebra, aquilo que ele tem é, neste momento, enable. Reparem que tem aqui o log file, o local para onde vai guardar os dados. Okay? Portanto, ele vai então colocar aqui a informação. E vai ser com base nestes dois ficheiros que iremos então fazer a configuração. Volto então ao primeiro terminal e estamos então a trabalhar no VTY. Agora, o que é que nós podemos fazer? Podemos então começar a fazer show interface. E ele mostra todas as interfaces que neste momento existem. Temos então o ETH0 que está down, o ETH1 que está down, etc. por aí fora, e também o low. Vou agora mudar para a outra interface. Se eu fizer então o IP address, ele mostra isto diretamente. Portanto, ele mostra que temos as interfaces, nenhuma delas está configurada, e a configuração das interfaces vai então ser feita à custa, neste momento, dos comandos que vamos dar aqui no router. Então vamos começar por configurar, e tendo sempre em atenção, vamos configurar então, para já, o ETH0 com esta rede, ou com este IP, o ETH1 com esta, o ETH2 com esta e o ETH3 com aquela outra que está ali. Portanto, então normalmente para configurar fazemos o quê? Configure terminal ou conft. Depois temos então a interface ETH0, e começamos então por dar IP address. Damos agora o IP 192.168.10.1/24 com a máscara de rede. Podemos então definir qual é o description. Esta que está aqui vai então ser do router A para, neste caso, Green A,
Obrigado. Ok? No shutdown. E passamos agora à configuração da ETH1. O ETH1, e temos agora que ver aqui o diagrama, o ETH1 vai ser esta, portanto vai ser então 10, 10, 10, 5, 30. Então temos então IP address 10.10.10.5/30. IP address. Falta-me aqui a barra, por isso é que ele está aqui a. Está-me a dar erro. Portanto, description. Vamos então dizer que isto é do router A para o router B. Ok? Portanto, vamos ver novamente aqui o desenho. Portanto, olhando aqui para o esquema, é do router A para o router B. No shut, não é? Passamos então para a interface ETH2. A ETH2 vai então ser esta placa de rede. Vai então ter o 10.10.2.30. Temos então IP address. Temos então o 10.10.10.2/30. Description vai então ser do router A para o router D. No shut. Depois passamos para interface ETH3. IP address. Ups, está completo, eu vinha aqui fazer. IP address vai ser o 10.21. Portanto, IP address 10.10.10.21/30. Description vai então ser do router A para o router C. E no shut. Ok? Portanto, neste momento, nós temos aqui esta configuração feita. Antes do mais, ou podemos então fazer exit, mas, ou não, exit assim também não funciona. Podemos então fazer um do write para que ele possa gravar a informação nos ficheiros. Se nós agora viermos aqui para o outro terminal, nós estamos então no terminal 2. Se viermos então aqui um less ao OSPF, aliás, ele deve estar aqui, temos aqui só a descrição, ok, de tudo isto. Isto é referente à configuração do OSPF-D, portanto, e se fizermos a configuração do Zebra, começamos então a verificar que temos o ETH0, temos a descrição e temos o IP. Ainda estamos a trabalhar aqui com o IPv6, mas não está aqui definido. Ok? Voltando novamente à configuração, podemos agora fazer o seguinte: do show interface, ok? E ele mostra a configuração que temos das placas de rede. Portanto, isto são comandos em tudo semelhantes. Vou voltar aqui ao outro terminal e se eu fizer IP address, verificamos que neste momento o sistema já ganhou estes IPs. Ok? Portanto, não configuramos as interfaces, mas o sistema fez então a configuração. A mesma coisa sucede do show interface description, para ver a descrição, e temos então a identificação de cada uma destas interfaces, tal como nós pretendemos fazer. Agora, o que é que sucede? Para que seja possível a existência de roteamento entre as diferentes interfaces, temos que ter em atenção alguns pormenores. Para já, o iptables, e temos então que dar configurações ao iptables, ponto número 1. Ponto número 2, temos também que habilitar o encaminhamento a nível do etc sysconfig. Então, eu estou aqui dentro do router, vou para o outro terminal que é este. Se fizermos então aqui o vimp, também poderíamos enviar com o eco, mas no sysctl.conf, temos então aqui o NET IPv4 IP Forward. Portanto, temos que o habilitar. Habilitamos, fazemos então sysctl-p para que ele possa correr agora esta configuração. Sysctl, em maiúsculas não convém, sysctl.conf, e ele neste momento habilitou então esta configuração. Esta configuração está então estabelecida e podemos, para já,
fazer outra configuração. Obviamente podemos instalar uma nova máquina, fazer a configuração para esta e assim sucessivamente. Como vamos trabalhar com máquinas todas iguais, vamos utilizar então a possibilidade de clonarmos cada uma delas e vamos desde já habilitar a configuração do OSPF nesta mesma placa, ou neste mesmo router, quero eu dizer. Portanto, Ctrl F1 e vamos então configurar o OSPF. Então, o que é que fazemos normalmente? Router OSPF, não é? E começamos agora a configuração. Começamos então por, poderíamos identificar qual era o OSPF. Aqui uma coisa que eu de facto esqueci-me, às vezes esqueço-me. Convém ainda configurar o interface low. Ele tem o 127 e ele é igual para todos, mas para que haja alguma distinção, convém então configurar, fazer exit e vou então para interface low. Vamos então dar como IP address 1.1.1.1, estamos no primeiro router, barra 32, ok? No shut, para ele gravar, no shut, para ele gravar a informação, e agora do write, não seria necessário, mas tudo bem. E agora exit, isto para quê? Para termos então do show IP, do show interface, e verificamos então que no low temos então mais esta configuração, ok? Para que ele possa ser então reconhecido. Ok, voltamos então ao router OSPF e vamos então definir as diferentes áreas. Dizemos então network e temos então para a rede 192.168.10.0 barra 24. Portanto, nós estamos a tratar de que área? Desta área que está aqui. E esta área, eu não escrevi, mas posso escrever. Esta vai então ser a área 1. Ok? Esta área 1. Esta cá em cima vai então ser a área 2. E esta que está aqui, portanto, eu não vou estar aqui a fazer mais desenhos para que isto não fique mais confuso. Esta vai ser a área 3 e aqui vamos então ter a área 4, sendo que a área do backbone é esta área aqui central. Portanto, voltando então um pouco atrás, temos então a network, dizemos então que é a área 1. Ok? Depois, o que é que precisamos de identificar mais? Outras interfaces que o router tem. Temos então esta outra interface, que será então esta rede, 10.10.10, e a rede está ali que é 4, a 4, a 20 e a 0, serão então tudo área 0. Então temos network 10.10.10.0 barra 30, será então área 0. Depois temos a 10.10.4, se não estou em erro, área 0. E era a 20, se não estou em erro, confirmar. Onde é que ele está? Está aqui. Exatamente, portanto, a rede 20 com a área 0. Após isto, podemos então fazer um do write e ele vai gravar esta configuração. Podemos agora, com base nisto, e antes de enviarmos, podemos ainda, vamos aqui para outra área, se fizermos então IP route, verificamos então que o roteamento que está a ser feito para cada uma destas placas, tudo o que vem, por exemplo, do IP2, 5, 21, está a passar, obviamente, por cada uma destas configurações. Se isto a nível, portanto, do sistema, dentro do próprio VTY, vamos fazer aqui um exit, podemos ainda ver o seguinte: se fizermos um show IP route, para vermos as rotas que temos, e estamos então a verificar que elas estão ligadas, isto pelo peso administrativo, por exemplo, do OSPF, que está aqui definido, aliás, C connected, e temos então O de OSPF, e temos então as áreas todas desde já definidas. Se fizermos, ainda não temos ainda mais nenhum routers configurados, senão conseguiríamos fazer outros comandos
para visualizarmos. Portanto, os neighbors, etc., quem é que era o designated router e tudo mais. Só uma questão, portanto, e antes de terminarmos, para eu depois fazer o clone disto, o vídeo já está a ficar grande, se fizermos então aqui um less ao SPF, isto estava para aqui, devia de estar para aqui, ao SPF.d, reparem que temos a descrição e em simultaneamente no router OSPF temos então as diferentes áreas, sendo esta para a área 1. Se fizermos então isto para o... qual é o nome? Se fizermos isto então para o Zebra, no Zebra temos então a configuração de todas as interfaces. Ok? O que é que falta? Neste momento vou terminar, vou gravar esta máquina, terminar, faço então aqui Ctrl C e vou clonar e depois vamos ver desde já como é que podemos fazer uma cópia rápida utilizando estas configurações. Portanto, Power Off, VirtualBox, esta a placa, fazemos um clone. Este vai então ser um clone B. Vamos reiniciar o MAC address, senão somos capazes de ter aqui alguns problemas. Next, linked clone, clone, e neste momento temos aqui o router B. Vamos iniciar esta máquina e as alterações que temos que fazer terão que ver fundamentalmente com a configuração ou com o esquema que está aqui definido. Portanto, este vai ser o router B. Vamos ter que editar o OSPF, o OSPF.d.conf e igualmente também o zebra.conf, alterar tudo isto que o sistema ficará desde logo a funcionar. Portanto, entramos então password. Portanto, vou fazer aqui Ctrl C para pôr isto um bocadinho mais maior, grande. E portanto, IP address, ele neste momento não está ainda definido porque o service ele tem MAC addresses diferentes, ok? Se fizermos então um vim barra etc barra rulesd, o dev rulesd 70 persistent net rules, vamos então verificar que temos aqui as diferentes configurações. O kernel não eliminou as configurações das outras interfaces existentes e, portanto, com isto criou novas. O que é que podemos fazer? Podemos fazer aqui um cat barra dev, etc. Dev barra null para cima do etc. barra o dev rulesd 70 persistent net rules. Inicializamos o sistema e ele agora já deve de colocar as redes em cima. Ok. Enquanto ele inicia, root a password e, portanto, IP address ainda não tem porque ele tem ETH465. Ele atribuiu então novos IPs. O dev rules de 70 persistent net rules e, portanto, ele atribuiu como IPv4. Aquilo que nós agora vamos ter que fazer é olhar em concreto para os MAC addresses. Este é o 59, ok? Portanto, ver qual é que é o 59 e atribuir aqui os números. É o primeiro, portanto eu penso que, se não estou em erro, eu penso que este será o ETH0. ETH0, se isto estiver por ordens, eu penso que o sistema faz isto, mas temos que confirmar no final. Esta será o ETH1. O ETH2. E o ETH3. Deixa-me só confirmar. Portanto, esta 0415. Network Settings, olhar aqui para a última. Não.
Esta é 97. 97. 97 é esta. Portanto, esta que está aqui. Vou parar aqui o vídeo enquanto estou aqui a alinhar isto, que é para depois continuarmos. Portanto, esta é a 3. Vou parar aqui o vídeo quando isto estiver aqui pausa. Portanto, vamos agora só alterar o nome das interfaces das VLANs do próprio sistema. Portanto, o ETH3 será este que está aqui, vai então na rede 2, e o adaptador 4, que será este, vai estar na rede 5. Portanto, aquilo que vai acontecer é que, portanto, eu tenho Green B, rede 3, esta rede 3 é para o ETH1, o adaptador 2, que vai ser o ETH2, está na rede 2, e o adaptador 4, o ETH3, está na rede 5. Portanto, ter sempre atenção a esse aspecto. E IP address, e neste momento aquilo que nós podemos ver é que esta máquina já tem então os IPs, só que estes IPs são então os IPs que estavam atribuídos ao router. Aliás, além de se chama ainda router A, uma vez que fizemos o clone da máquina. Então o que é que temos que fazer? Vamos editar sysconfig network. Portanto, vamos então editar isto que está aqui, pode ser então o B. Vamos editar não só isto, como e também, se fizermos vim barra etc vim ospfd.conf, e portanto aquilo que vamos ter que fazer é alterar as descrições, ok? Portanto, alterar estas descrições que se encontram aqui, e alterar também as redes de acordo com aquilo que temos. A mesma coisa que temos a fazer será também para o Zebra. Isto é capaz de já não estar aqui no vídeo. Portanto, aqui para o zebra.conf, e alterar, obviamente, os IPs, as descrições associadas para este router, reiniciar estes serviços, e temos então o router também já configurado. Eu vou pausar a última vez este e depois vamos ver que ele já vai ficar. Portanto, vamos agora levantar as duas VMs. Uma delas já está em funcionamento, que é esta. Portanto, esta foi as alterações que estivemos a fazer. E neste momento, se fizermos então o SPFD, temos então ali o status que está running. E a mesma coisa para o Zebra. Foram alteradas, portanto, as configurações. Foram alteradas as configurações. O SPFD, portanto, do sistema. Portanto, a máquina era rigorosamente igual. Alterada, portanto, as redes, as áreas onde estavam a trabalhar, o nome e as descrições. E agora aqui temos então agora o router B, e aquilo que nós podemos fazer, portanto, service ospfd status, portanto, está running. Se nós fizermos então VTY, e se fizermos então show IP ospf neighbor, e neste momento temos um primeiro neighbor que é então o 2, ok? Que é este que está aqui, quit VTY show, e temos então show IP ospf neighbor, ok? Portanto, este é o nosso router B, que está então a visualizar o A, portanto o router A, que são então as tabelas que estão desde já a funcionar. E portanto, com isso podemos ver também aqui as rotas, e podemos desde já pingar. Eu do router A posso então pingar portanto, do router B. Do router B
Vou então pingar este IP 10.10.1, que será então o router A, ping 192.168.10.1, e como estamos a ver, portanto, ele está neste momento a chegar ao router A e vice-versa. O router A também consegue pingar a rede interna do router B. Ok, e dou por terminado isto. Depois seria então fazer o resto da cópia para os outros routers, alterar as redes, pô-los em cima e fazer os testes.